Olá, aqui é o Emanuel. Junto com a Juliana, a Lohane e o Ricardo, iremos apresentar a história do cálculo de uma variável. Este vídeo é para o componente curricular do Estudo de Funções, para o Instituto Federal de Brasília, campus estrutural, referente ao curso de pós-graduação Lato Sensu de Matemática, Educação e Tecnologias. Bom, dando a introdução, falando sobre a matemática grega e a variável, é interessante começar falando sobre os conceitos pitagóricos, né? Na Grécia Antiga, embora os matemáticos não utilizassem variáveis como a gente faz hoje, eles lidavam com conceitos que envolviam variabilidade. Um exemplo é a incomensurabilidade, descoberto pelos pitagóricos. Isso revelou que certas grandezas, como a diagonal de um quadrado, não podiam ser expressas como razão de números inteiros. E aí os conceitos euclidianos, que lidam com proporções, né, como forma de comparar grandezas distintas, Euclides, no seu livro quinto dos elementos, ele desenvolveu essa teoria das proporções. Permitiu fazer comparações entre grandezas diferentes sem a necessidade de números irracionais. Então, Arquimedes, né, de acordo aí com a história, fez essas aproximações sucessivas com o método da exaustão. Ou seja, por sua vez ele utilizou esse método para calcular áreas e volumes, antecipando conceitos fundamentais do cálculo da integral. Então essas ideias elas são precursoras aí do cálculo, né? Mesmo sem formalismo algébrico. Porque esses desenvolvimentos, eles mostram que, mesmo sem a notação algébrica moderna, os gregos já exploravam ideias relacionadas à variabilidade e ao infinito, embora com as suas limitações tanto conceituais quanto filosóficas. Então, a gente passa da Grécia Antiga para chegar no cálculo moderno, falando um pouquinho da recuperação e transformação desses saberes antigos. Com o passar dos séculos, o conceito da variável se formalizou, especialmente com os trabalhos de Newton e Leibniz, no século XVII. Eles desenvolveram então o cálculo diferencial e integral. Só que aqui a variável ela passou a ser vista como uma entidade que pode assumir diferentes valores. Isso permite uma modelagem de fenômenos dinâmicos e contínuos. Só que essa formalização, veja bem, ela foi crucial para o avanço da matemática e, claro, das ciências. A gente está falando de algo que serve como suporte e apoio para conceitos abstratos. E isso permite análises precisas, de fato, tanto de mudanças quanto de movimentos em todas essas áreas do conhecimento. Com isso, a variável ela se torna realmente um elemento-chave nas expressões, nas funções, e aqui ela vai se consolidar no conceito da matemática moderna. A partir desse ponto, então, já é possível fazer e levantar informações sobre os significados da variável e, principalmente, como isso se aplica no ensino contemporâneo. A variável, como é possível entender, ela pode ser representada por uma incógnita, um número genérico, uma relação funcional. Mas como isso e por que isso se aplica na mudança, né, do contexto social da matemática atual? Bom, na formação de professores de matemática, para se compreender os diferentes significados de conteúdos abstratos, atribui-se a variável, isso é essencial. E aí algumas pesquisas mostram que estudantes de licenciatura frequentemente interpretam variáveis de maneiras distintas. Símbolos que podem ser manipulados, números desconhecidos. Modelos didáticos como o 3UV, eles buscam mapear esses significados e oferecer estratégias que ensinem de modo mais eficaz. A interpretação de ferramentas computacionais como a linguagem de programação, software de álgebra
Isso proporciona novas formas de visualizar e entender o comportamento das variáveis em contextos dinâmicos. Então, olha só, para ilustrar essa aplicabilidade contemporânea, o conceito da variável, vamos considerar uma linguagem de programação como o Python. No Python, as variáveis são usadas para armazenar e manipular os dados. Isso funciona como um recipiente que pode conter diferentes tipos de informações, números, textos, listas. Por exemplo, se eu escrevo x é igual a 10 em Python, então a gente está atribuindo o valor 10 à variável x. Essa flexibilidade permite a criação de programas dinâmicos, e eles respondem a diferentes entradas e condições. E isso reflete a ideia de variabilidade presente desde os tempos antigos. Então, essas estratégias elas devem articular teoria, prática e tecnologia. Em resumo, o conceito de variável percorreu uma longa jornada, desde as instituições geométricas dos gregos até a formalização no cálculo e sua aplicação nas tecnologias digitais atuais. E compreender essa evolução enriquece o nosso conhecimento histórico, mas também aprimora a nossa prática docente, a nossa capacidade de utilizar a matemática de forma eficaz no mundo contemporâneo. Nesse segundo momento, vamos discutir dois pontos muito importantes na formação dos professores de matemática. Um deles é os desafios que surgem na compreensão e no ensino do conceito de variável, e o segundo é como a tecnologia, especialmente ferramentas como o GeoGebra, pode ajudar a superar essas dificuldades. Quando pensamos no conceito de variável, que foi explicado pelo Manuel, percebemos que ele é central na matemática, mas ao mesmo tempo um dos mais desafiadores, tanto para quem aprende quanto para quem ensina. Dentro desses desafios, a gente tem a fragmentação no ensino do conceito, dificuldade em transitar entre significados e carência de estratégias didáticas. O que seria essa fragmentação no ensino do conceito? Por exemplo, um dos grandes desafios que surgem na formação dos professores é que muitas vezes a variável é apresentada de uma forma muito limitada, geralmente associada apenas a uma incógnita de uma equação, como por exemplo, em x mais 3 igual a 7, onde o foco é encontrar o valor de x, e muitas vezes a nossa formação fica restrita a esse tipo de abordagem. E o problema é que esse é apenas um dos usos da variável. Ele também pode representar um número genérico, como nas fórmulas, nas generalizações e em padrões. E pode ser uma entidade funcional, que representa a relação entre grandezas, como temos nas funções, que é o que eu vou falar mais à frente. E a falta de compreensão desses diferentes significados faz com que muitos futuros professores tenham dificuldade em planejar aulas que trabalham a variável de uma forma completa. Isso se reflete nos alunos, que acabam reproduzindo essa mesma dificuldade ao longo de sua trajetória escolar. Além disso, há outro problema: o pouco uso de recursos digitais na formação dos professores. A maioria dos cursos de licenciatura ainda oferecem pouco contato com ferramentas que poderiam ajudar a visualizar e compreender a variável de uma forma dinâmica. Eu tive, por sorte, durante o meu curso de licenciatura, eu aprendi a manusear o GeoGebra. E eu tive essa motivação justamente para mostrar para os alunos. Eu costumo usar nas aulas para que eles entendam de uma forma mais dinâmica e centrada o que seria essa aplicação e o que seria realmente essa variável dentro de uma função. Quais são essas tecnologias além do GeoGebra? Eu vou dar ênfase principalmente no GeoGebra, porque ele é uma ferramenta que permite transformar aquilo que antes era uma letra estática escrita no quadro em algo que se move, se transforma e que se varia. Mas também temos os demos e os Pythons, e o Python, que permite simulações, modelagens e visualização de variáveis. Ele traz um apoio à compreensão dinâmica do conceito, e isso ajuda muito quando o aluno não está conseguindo relacionar a fórmula com a aplicação. A variável, quando manipulada em um software como o GeoGebra, deixa de ser apenas um símbolo no papel e passa a ter um comportamento visual. Isso ajuda tanto os alunos quanto professores a perceberem o papel de uma variável, como ela pode ser um parâmetro que controla aspectos do comportamento de uma função, e é justamente nesse ponto que eu quero mostrar hoje, ou como uma função em si, que varia em relação a outra grandeza. Como, por exemplo, o que eu falei, x mais 3 igual a 7.
Além disso, a utilização de simuladores contribui para desenvolver a intuição matemática. Ela facilita o entendimento de conceitos abstratos e torna a aprendizagem mais significativa. Vou começar utilizando o GeoGebra e vou mostrar exatamente o uso do GeoGebra na função quadrática incompleta, onde eu vou mostrar a fórmula generalizada e vou mostrar como que você pode mostrar a variável dentro de uma função quadrática. Eu tenho a fórmula generalizada dela, que é f de x igual a x vezes a vezes x ao quadrado, e esse a vai ser a nossa variável, em que ela, quando a gente passa os conceitos para os alunos, a gente fala que se a for maior que zero, a parábola está voltada para cima. Que se a for menor que zero, ela inverte abrindo para baixo. Mas o aluno decora, então ele não tem essa visualização. E é justamente isso que eu vou mostrar utilizando o recurso do GeoGebra. Aqui no GeoGebra, eu vou colocar a função, né, que é f de x igual a vezes x ao quadrado. E nesse caso, o a vai ser o parâmetro que controla a abertura da parábola. Isso ajuda o aluno a perceber que a variável pode ser algo que modifica o comportamento da função e não apenas um valor a ser encontrado. Por exemplo, quanto mais eu aumento o valor de a parábola que está voltada para cima, ela vai ficando mais fechada. E quando eu diminuo os valores, a parábola vai ficando mais aberta. E observe que quando a é igual a zero, eu não tenho mais uma função quadrática, eu não tenho mais uma parábola. Por isso que quando o professor explica, ele fala que o a tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, eu não tenho mais uma função quadrática. E aqui, esse processo de visualização ajuda o aluno a perceber que a variável pode ser algo que modifica o comportamento da função e não apenas um valor a ser encontrado. O próximo que eu vou demonstrar seria uma função linear, que é onde o aluno percebe como que funciona uma função linear ou do primeiro grau, que forma uma reta. Então, eu tenho uma reta no meu gráfico. E eu tenho o m e o b, que é justamente essa função generalizada que eu vou colocar no GeoGebra. Essa função geral, quando o professor está explicando para o aluno, ele fala, o m ele controla a inclinação da reta e o b move a reta para cima ou para baixo no gráfico. Então, nesse momento aqui, eu vou abrir o GeoGebra e vou demonstrar o que seriam as nossas variáveis nesse momento. Então, olha só, abri o GeoGebra e vou colocar a função que eu falei, a função geral da função linear, que é f de x igual a m de x mais b. Observe que eu tenho valores para o meu m, então conforme eu altero, eu vou mudar a inclinação da reta. Isso é uma visualização clara de como uma variável, que neste caso é um parâmetro, afeta diretamente o comportamento da função. Quando eu mudo o valor de b, eu já tenho um deslocamento da minha função dentro do meu gráfico. Isso mostra o que foi afirmado no início, quando eu disse aqui que o m ele é a inclinação da reta e o b é o deslocamento dessa reta no meu gráfico. Então, essa tecnologia, ela não é só um complemento, ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, permite que os professores e alunos vejam e manipulem e compreendam conceitos que antes eram bem abstratos, como é o caso da variável. Essa prática ajuda a transformar o ensino da matemática, tornando-o mais significativo, visual e conectado com o mundo real. Agora vamos usar a linguagem Python para demonstrar os exemplos anteriores. Pessoal, eu sou Ricardo Zimmermann e agora eu vou trazer para vocês uma outra ferramenta, a linguagem de programação Python e o Jupyter Lite, que é uma versão do Jupyter Notebook para a gente utilizar online. E além disso ele é grátis. Bom, eu vou usar os mesmos exemplos que colocamos também no GeoGebra. A função quadrática incompleta, f de x é igual a vezes x ao quadrado.
Nesse caso aqui, o gráfico ele vai modificar conforme a gente for alterar a variável a. Então, se a variável a for maior que zero, a parábola vai ficar voltada para cima, ou se a for menor que zero, ficará voltada para baixo. Nesse exemplo aqui, nesse código, eu inicio a variável a como menos 5, portanto, a parábola tem a sua variação para baixo. Então vamos alterar esse código, vamos colocar, por exemplo, 5 positivo, apertar o play. Então vocês percebem que então a parábola ela ficou voltada para cima, e só então colocando mais um número negativo aqui na variável, temos novamente a parábola voltada para baixo. Aqui também utilizamos a função linear, já apresentada também no GeoGebra, f de x igual a m vezes x mais b, onde então m vai controlar a inclinação da reta e b vai mover a reta para cima ou para baixo no gráfico. Bem, vamos colocar aqui tudo positivo, vamos colocar 1 e 0, por exemplo, para a gente ajustar então a reta aqui no gráfico. E agora vamos alterar então a inclinação e alterar a reta para cima e para baixo também. Vamos aqui então colocar, por exemplo, menos 1 na variável m, o play. Percebam então que a reta tem a sua inclinação modificada. E agora vamos observar que temos aqui o ponto 10 e nessa outra ponta menos 10. Vamos alterar aqui para menos 10 para ver o que acontece. Olhem lá. Percebam que estava a reta iniciando daqui e terminando de certa forma no menos 10. Isso é só para ilustrar. Podemos verificar então que do 10 ela foi para 0, ou seja, desceu 10 pontos aqui, e aqui também de menos 10 ela foi para menos 20. Então é isso, pessoal, através da linguagem Python e de essas demonstrações visuais desses gráficos, a gente pode também ilustrar o que a gente já comentou no GeoGebra. É isso aí, pessoal. Até mais. Quando pensamos em álgebra, a primeira imagem que vem na nossa cabeça costuma ser o famoso x. E a gente brinca, inclusive, que a matemática era fácil, né? Até aparecerem as letras, seja o x, o y, o a, o b, o c. Mas será que, de fato, o papel das variáveis se resume a isso? Se resume a ser apenas o x da equação? Na verdade, não. A variável tem múltiplos significados e entender isso é um papel essencial para formar pessoas que entendam de verdade matemática. Hoje eu vou apresentar o modelo 3UV, criado por Orsini e Trigueiros em 2001, que mostra os 3 principais usos das variáveis. 3UV significa justamente isso, 3 usos da variável, então U de usos e V de variável, então 3 usos de variáveis. E entender isso, quais são os principais usos da variável, amplia como a gente ensina a própria álgebra para os estudantes e o pensamento algébrico no geral. Quando a gente olha o x como um símbolo desconhecido, que é o nosso primeiro tópico, é o uso mais tradicional da variável, que representa um valor que a gente não sabe e a gente quer descobrir. É a famosa incógnita, seja x mais 1 é igual a 2. Qual que é o valor de x? Qual que é o x que satisfaz essa equação? Então, quando a gente pensa ali, muitas vezes nas variáveis, a gente tem a gente olha ali
pelo x. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa qual que é o valor de x, o que é uma variável, e logo vem esse estado, alô, x mais alguma coisa é igual a um valor. Esse inclusive, é o primeiro uso que a gente tem quando a gente começa lá na quinta série a aprender sobre o uso da álgebra. E assim, as pessoas acham, se a gente focar apenas nisso, os alunos vão achar que o x é só isso e não é mais nada. E não, na verdade não. O x tem a variável é muito mais do que simplesmente só um x. Outro caso também é a variável como símbolo generalizador. Aqui a variável representa, por exemplo, um padrão. Em vez de expressar ali uma equação que a gente quer resolver, ela expressa, por exemplo, uma regra, que seria, por exemplo, a área do quadrado. A é igual a L ao quadrado. Ou a soma dos ímpares consecutivos, que é 1, 3, 5 e assim por diante. E aí a gente vai pegar todos os ímpares possíveis. Aqui eu estou representando uma regra e não necessariamente... e aí aqui eu sempre vou pegar qual é o próximo. Então, o próximo vai ser uma variável. E aqui, nesse caso, a gente já pensa mais no raciocínio algébrico. Ali eu estou pensando num padrão. A letra como não só como um valor a ser descoberto, e sim um valor generalizador, ou seja, um valor padrão. Quando eu olho a variável como um símbolo funcional, nesse caso a variável expressa uma relação de dependência entre as grandezas, típico do uso entre funções. Por exemplo, esse é um caso que a gente já considera, por exemplo, mais de uma variável, que a gente está falando de funções. Exemplo, y é igual a x mais 1, y é igual a 3x mais 4. Ou quando a gente, por exemplo, está olhando a velocidade de uma função, que é v de tempo é igual a 5t. E esse caso é fundamental para a gente entender os gráficos, modelar fenômeno e trabalhar com dados nos gerais. Acho que esse aqui é o principal caso que a gente pode mostrar que funciona na vida real. Quando a gente fala para um aluno simplesmente x mais 1 é igual a 2. O que é x mais 1 é igual a 2? Em alguns casos como esse, a gente pode demonstrar que na verdade funciona e tem aplicabilidade na vida real. Compreender os três usos da variáveis como um símbolo desconhecido, generalizador e funcional não é só questão teórica. O modelo tem várias aplicações diretas na prática pedagógica. E eu vou mostrar análise de materiais didáticos, planejamento de atividades mais efetivas e modelagem da matemática aplicada ao cotidiano. Vamos começar com a análise de matemática de materiais didáticos. O modelo 3UV nos permite olhar criticamente para materiais didáticos que a gente usa. Estudos mostram que a maioria dos livros ainda foca quase exclusivamente na variável como incógnita. Então, por isso que mesmo quando adulto, a gente pensa assim, o X da questão. Qual é o X da questão? E às vezes a gente usa até essa expressão não só para resolver problemas matemáticos, mas problemas do dia a dia. Se eu soubesse isso, e qual é o X dessa questão? Alguns casos que a gente usa no nosso próprio dia a dia. E aí a gente
Só que quando a gente está no ensino médio, a gente pensa tanto, ensino médio, ensino fundamental, a gente pensa tanto em ensinar ali que a variável x é uma incógnita, que a gente limita o desenvolvimento de aprendizagem algébrica dos alunos. E aí, quando a gente mostra para os alunos e para as pessoas de modo geral que existe outra forma de olhar as variáveis, que as variáveis não é só o x, não é que a gente pode olhar, por exemplo, ali como que calcula os lados, como que calcula o raio, que isso também pode ser uma variável, a gente mostra que existem um mundo inteiro atrás do que de fato é uma variável. E aí, como a gente planeja as atividades mais efetivas? Quando a gente começa a planejar, e não só como, e aí sim quando e como, aqui a gente pode olhar que quando a gente contempla, mais as tarefas ficam menos generalizadas. Então, os alunos começam a entender, interpretar padrões, interpretar gráficos, entender quais são as relações das funções e não só simplesmente chegar e falar, cara, isso vai ser uma tarefa mecânica. A tarefa deixa de ser mecânica e deixa de fato, porque aqui assim, quando você pensa, quanto que tipo, x mais 2 é igual, x mais 1 é igual a 2. Quais são os números que podem estar nesse universo? Quando a gente pensa em cálculo de variável, às vezes a gente pensa que tem que ter derivada, tem que ter integral, tem que ter limite, e na verdade não. O uso das variáveis pode ser muito mais simples e não necessariamente precisa ter uma complexidade para a gente poder ensinar, para poder ensinar desde a infância as pessoas, aos alunos pensarem computacionalmente. E aí sim, quando chega na faculdade, na graduação, aos que escolhem fazer matemática ou faculdades que tem cálculo, quando se faz de uma forma mais leve, menos pesada. E por isso que é tão importante aplicar o 3UV ainda durante o processo de aprendizagem. Bom, então, nós percebemos que a variável é um conceito central e complexo no ensino de matemática. É como uma longa trajetória que começa na geometria grega, se consolida no cálculo e na álgebra moderna, mas no contexto educacional ela assume múltiplos significados, uma incógnita, um número genérico, parâmetro, função. Compreender essas faces é essencial, porque os professores que estão em formação e os professores formados precisam desse tipo de raciocínio matemático para repassar a construção desse conhecimento aos alunos. E, apesar disso, muitas licenciaturas, muitos materiais didáticos ainda tratam o conceito de uma forma bem fragmentada. Só que os modelos como o 3UV, eles ajudam a organizar esses diferentes usos da variável. Ele oferece estratégias pedagógicas eficazes, de certa forma. Então, isso tudo alinhado e aliado ao conceito de educação no ensino, dá uma perspectiva histórica e epistemológica desses modelos que tornam o ensino mais crítico e significativo. É bom também lembrar que, além disso, o uso de tecnologias digitais, como softwares matemáticos, faz ampliar as formas de explorar a variável, porque integra representações gráficas, algébricas e numéricas. Então, é fundamental que a formação docente inclua intencionalmente a discussão sobre a variável, em sua pluralidade, para promover essas práticas que vão fortalecer o pensamento algébrico e, claro, funcional em todos os níveis de ensino.
Essas são as nossas referências e obrigado.